Fala pessoal, vamos entrando, live super bacana hoje de um tema super importante para você que quer atuar ou já atua com engenharia diagnóstica. Não tem como não falar sobre o tema de hoje, né? Um tema aí base para o engenheiro diagnóstico, base para você que é engenheiro civil mesmo e não atua com engenharia diagnóstica. Definitivamente, eu te recomendo dar uma olhadinha na live de hoje. Ela tem um assunto muito importante que é a nossa NBR 15575 de 2013, galera. Muito importante essa norma. Vou até aproveitar esse momento para já escrever aqui embaixo pra gente. Norma de desempenho. Maravilha, já vamos fixando aqui o comentário. Show de bola. Esperar aí o Douglas entrar, galera. Douglas, hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana para conversar com a gente. Ele que também já palestrou aí pro CREA, assim como eu, né, na mesma palestra lá pro CREA Varginha. E aí, ó, o Douglas já entrou, muito bacana, vai me solicitar aí. E a gente vai falar da nossa norma de desempenho, da nossa NBR 15575. Questão de oportunidades relacionadas à norma, questão de ensaios que a gente pode fazer relacionados a essa norma. Então vai ser uma live bem prática, uma live com muito conteúdo para você que quer aí entender um pouco mais como isso, na verdade, pode ser um nicho de atuação, como isso pode ser uma oportunidade para você que quer atuar dentro desse mercado. Então, não perde essa live agora que vai acontecer, galera. Douglas já está entrando aqui, já aceitei. Opa, beleza. Fala, Henrique, tudo bom? Fala, Douglas, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo jóia. E aí, galera? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom demais, bom demais. Bom demais. Douglas, estava falando aqui pro pessoal, né, introduzindo o nosso tema, um tema que não tem mais como você falar de engenharia civil sem falar da nossa norma de desempenho, né? Já foi-se a época. Justamente. Não tem saída. E hoje fiquei honrado, muito obrigado, gratidão mesmo de você vir aí compartilhar o seu conhecimento relacionado à norma de desempenho, a 15575. Você que é um grande especialista na área, vou até dar a oportunidade, por favor, se apresenta pra gente, apresenta aí para os seguidores que estão aí com a gente hoje, por gentileza. Primeiramente, vou agradecer você o convite. Meu nome é Douglas Soares, sou engenheiro civil e consultor da norma do desempenho e PBQPH. Eu tive essa trajetória, o primeiro contato que eu tive com a norma do desempenho foi no período que eu estava estagiando. Tá. A construtora precisava de passar pelo processo da certificação do PBQPH e precisava alguém para poder fazer o norte, o direcionamento. E nisso, eu moro na cidade de Montes Claros, interior de Minas, uma cidade aí de 400 mil habitantes. E quando eu comecei esse trabalho lá, não tinha ninguém na cidade. Literalmente, não tinha ninguém que era um consultor, um especialista da área. Legal. Então, tipo, essa foi uma das primeiras barreiras e aonde que eu comecei a prestar atenção. Falei, opa, exatamente. Falei, peraí, não tem ninguém, então é uma lacuna. Perfeito. E nisso, comecei a procurar profissionais, entrar em contato. E logo após, encontrei os profissionais, comecei a fazer videoconferência com eles, treinamentos. E aí eu trabalhei mais uns 2 anos aí na construtora, fui instrutor de curso, auditor interno da ISO também. Fazia treinamento com arquitetos, engenheiros, o operacional da obra. E aí eu resolvi romper o vínculo meu com a empresa e atuar justamente nesse mercado, onde que não só é muito pouco explorado, onde, especialmente no interior, tem um déficit muito grande. Legal, legal. Uma coisa, pessoal, que eu acho muito bacana quando a gente fala de norma de desempenho é que ela não caiu do céu, né? Não foi do dia para a noite que a norma de desempenho surgiu. Foi um processo longo de desenvolvimento. E tem esse fator também, né? O PB, né? O PBQPH também foi, né? Foi um desenvolvimento dele, foi até por conta do programa brasileiro que a norma de desempenho foi até quase que forçada a ser criada, né?
para elevar a qualidade das construções habitacionais do Brasil, para elevar o padrão e dar uma nivelada por cima, né? Justamente. É bem isso que você falou mesmo. Já existia a norma do desempenho antes, mas, porém, ninguém levava ela a sério, porque falava, não, isso aqui é para dar trabalho, isso aqui vai aumentar o custo. Então, ninguém, construtor, projetistas, ninguém chegava aquilo com bons olhos. Só que aí, com a nova adequação do SIAC, né, 2018, o Sistema de Avaliação de Conformidades de Empresas da Indústria da Construção Civil, houve a atualização que dizia a seguinte questão: aquelas empresas que almejavam a certificação tinham a obrigatoriedade de atender o PBQPH, né, os requisitos, a norma de desempenho e a ISO 9001. Só que veio uma coisa que forçou mais ainda o atendimento da norma de desempenho, né, que ela veio ali engajar justamente no artigo do Código de Defesa do Consumidor, que estava empregando ali, ó, naquela parte, acho que, se não me engano, é a seção, esqueci a seção, mas que fala lá das práticas abusivas. Colocar no mercado de trabalho produtos que não estejam conforme as normas, acaba dando em processo. Sim. E nisso, Henrique, uma coisa que eu achei interessante e que eu acho que talvez seja surpresa para a galera aqui, ou não, eu na época fiquei surpreso, porque existia muito mais advogados aqui na minha região se especializando nessa área do que engenheiros. Só para você ter ideia. Tinha muito mais advogados. Inclusive, tenho alguns colegas que são advogados que estão se especializando cada vez mais, mas justamente nisso, para bater de frente ali com o Código de Defesa do Consumidor, porque hoje passa a ser uma obrigatoriedade, que seja atender os requisitos do usuário, né? O mínimo da norma, você é obrigado a atender. Hoje, como você mesmo disse, não tem como você falar de construção civil sem falar de norma do desempenho. Perfeito, perfeito. Simples assim, né? Eu, pessoal, para quem não sabe, sou engenheiro diagnóstico, né? Trabalho com perícias da engenharia civil. E a norma de desempenho virou quase que uma bíblia para mim. Não tem mais como, ela é parte do meu dia a dia. Já fiz alguns cursos, já li. Não é exatamente a norma mais curta, nem a norma mais simples que nós temos. É uma norma que, inclusive, se complementa muito, né? Engana-se quem acha que só de ler os cadernos da norma de desempenho vai entender a norma como um todo, pois ela remete a muitas outras normas que a contemplam. Só que ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela nos dá todos esses parâmetros mínimos necessários que uma edificação habitacional tem que atender. E as pessoas, às vezes, se equivocam também acreditando que edificação habitacional é só um conjunto de 2 torres, um prédio novo. E não é isso que a norma fala, não é mesmo, Douglas? O que você me fala a respeito? Justamente. O sobrado, por exemplo, mesmo, você é obrigado a entregar o mínimo. Agora, depende da sua organização ou do seu cliente. Se seu cliente quer, tipo assim, um conforto maior, aí você vai atender os critérios ali intermediários superior da norma. Perfeito. Mas o mínimo você é obrigado a atender. E aí vem aquela questão que você falou, as pessoas imaginam que isso é só na questão de prédios, condomínios. E, na verdade, uma casa ali que seja uma casa popular pelo antigo programa Minha Casa Minha Vida, já tem que atender. Inclusive, Henrique, você sabe disso, a galera eu imagino que saiba também, um dos requisitos para você construir hoje na Caixa, com os recursos da Caixa, é o atendimento da norma de desempenho. Perfeito, com certeza. E hoje, pessoal, a gente vai falar o quê, né? Até aproveitando então essa lacuna. Oportunidades relacionadas à NBR 15575, né? Oportunidades relacionadas a essa norma, que apesar de muito conhecida, ainda é muito pouco explorada. E vamos aproveitar e vamos um pouquinho para o prático, né, Douglas? Vamos mostrar alguns ensaios relacionados à norma, coisas que eu não vejo com tanta frequência, né? Alguns cursos a gente até acaba vendo isso de forma mais aprofundada, mas hoje a gente vai fazer aqui de graça para vocês. Preparamos alguns slides e vamos apresentar, o Douglas vai explanar um pouco mais a fundo sobre ensaios que relacionam essa norma, né? Então, eu acho que a gente pode, inclusive, elencar essas oportunidades aos ensaios que a gente vai abordar aqui hoje. Eu acho que vai ser muito bacana essa linha de raciocínio. Com certeza. Deixa eu até aproveitar, né? Eu estava aqui com... Ih, cortou um pouco.
cortou um pouquinho o meu título, então vou ignorar ele por enquanto. Então, assim, pessoal, primeira coisa, né? O que é a norma de desempenho, né? Acho que é o primeiro fator que a gente tem que abordar aqui na live, a partir do nosso ponto zero aqui para você que está assistindo a gente. A norma de desempenho, ela basicamente é o que o próprio nome fala, né? Ela rege o desempenho das edificações. E, por favor, Douglas, você me complemente se em algum momento eu deixar lacunas. Mas, para mim, o que é desempenho? A própria norma usa esse termo, que é o comportamento em uso de uma edificação. Como essa edificação vai se comportar durante toda a sua fase de uso, depois de ter sido entregue, se ela vai ter uma acústica adequada, uma térmica adequada, uma durabilidade adequada, uma manutenibilidade adequada. Ou seja, isso é outro ganho gigante que a norma trouxe para o consumidor, né? Que antigamente as construtoras tinham o direito, né? Elas se sentiam livres a economizar o máximo possível na obra, colocar materiais que teriam uma durabilidade baixa, ou seja, um alto custo de manutenção para o consumidor e passar esse custo para ele. Até o momento, nada de errado nisso. Com a norma de desempenho, o que a gente teve? As construtoras têm que garantir um material que tenha um baixo custo de manutenção, uma manutenção mais estendida. É lógico, juntamente das manutenções do usuário, vai sendo reduzido e esse custo se dissipa ao longo da vida útil da edificação, trazendo a maior custo aqui ao início da construção, sendo dissipado, trazendo mais tranquilidade e menos ônus ao consumidor das edificações. Exatamente, Henrique. Uma coisa que vale ressaltar é a questão que tem 4 pilares importantes, né? Porque as pessoas imaginam que, quando se fala norma de desempenho, quem são os responsáveis são as construtoras e os projetistas. Só que, na verdade, o fornecedor de materiais tem suas responsabilidades perante a norma. O usuário, no caso o cliente, também tem suas responsabilidades pela norma. Ou seja, dividiu ali a responsabilidade para não cair em cima só de um ou dois. Com certeza, com certeza. Com certeza. É muito bacana isso também, né? O construtor tem muita responsabilidade? Tem muita responsabilidade. Mas eu gosto de salientar muito esse lado do usuário também. E até trazendo, Douglas, aqui uma oportunidade, já que é o nosso objetivo hoje, eu faço muito o que nós chamamos de vistoria imobiliária, ensino os alunos do Decole a fazerem muito vistorias imobiliárias, que é o quê? A pessoa que vai comprar um apartamento, uma casa, um novo imóvel, vai receber ele novo da construtora. E construtora, quando eu falo, pessoal, pode ser literalmente uma pessoa que construiu para vender a casa. Nada de errado nisso. Nós fazemos vistorias imobiliárias e ali a gente já consegue detectar vários fatores que aquela casa precisaria estar atendendo. Fora isso, existem as garantias obrigatórias que são direcionadas, né, dentro da 15575, não são necessariamente aquelas, mas a gente já vê várias jurisprudências utilizando o direcionamento da 15575 com relação ao tempo de garantia das edificações. E essa é outra dica que eu dou, né, aí para o pessoal que quer fazer vistorias imobiliárias, quer trabalhar com isso, é o quê? No meu laudo, no final, eu sempre coloco para o meu cliente, de qualquer forma, apesar do construtor já ser obrigado, ele atestar que a casa dele tem que atender os prazos recomendados pela norma de desempenho relacionada à garantia daquilo que está ali. Então, vamos dizer que o cliente percebeu dali a algum tempo que a casa não tem uma estanqueidade adequada, os caixilhos, tem uma questão de som, ruído inadequado, térmica inadequada, ele ainda pode entrar contra o construtor para ser ressarcido por esse ônus. Justamente. Inclusive as pessoas acham que, tipo assim, isso não acontece. Mas eu já vi, inclusive na minha cidade, tem algumas empresas que estão sofrendo ações judiciais pela falta de atendimento da norma de desempenho. Porque na época, pessoal, isso é uma dica muito importante. A questão quando você está iniciando um projeto, você justamente fazer esse planejamento de adequar o seu projeto aos requisitos mínimos da norma de desempenho. Porque isso vai pode demorar ali um pouco na fase de planejamento, desenvolvimento, mas isso vai, tipo assim, evitar de um retrabalho e evitar de gastar lá na frente. Porque o que você economizar agora, lá na frente, pode ter certeza que você vai ter que gastar.
exemplo dessas construtoras que estão sofrendo aí, eles não colocaram, não se atentaram à questão dos projetos. E aí o sistema de pisos, por exemplo, que você tem que dar uma garantia de 20 anos, tinha piso ali que já estava aquela... É muito comum isso. Em vistoria, provavelmente você já deve ter visto muito isso, que a pedra lá, o porcelanato ou a cerâmica está fofa, você bate, está lá aquele oco. Uhum. Já aconteceu ali do cliente arrastar um móvel da casa pesado e a hora que bateu lá Danificar a peça. danificou a peça. E aí já entrou com ação porque ele tinha conhecimento disso. Que, inclusive, tem muitos usuários, clientes que têm conhecimento da norma do desempenho. Então, eu vejo isso assim, se o cliente já está se atualizando, já está se atentando a essa necessidade, por que que os engenheiros e arquitetos têm que evitar? Sim, sim. É um diferencial até de venda, né, pessoal? Eu acho muito interessante. Diferencial de venda para você que vai vender um projeto, diferencial de venda para você que vai construir uma casa, e diferencial de venda para você que presta serviços de consultoria, como eu, serviços de auditoria, de verificação, de inspeções. É um diferencial gigante de mercado ter conhecimento da norma de desempenho. Porque, de novo, muito se fala, mas nem tanto se aplica, né? Nem tanto se aprofundam as pessoas nesse nicho. Então, é uma perda de oportunidade, é literalmente deixar dinheiro na mesa todos os dias. Você está deixando isso passar. Eu costumo falar isso direto, Henrique, tipo assim, é um ditado até muito popular, né? Tipo assim, enquanto 90% choram, 10% vende o silêncio. Por quê? Inclusive hoje, quando eu fiz uma enquete no Instagram, uma pessoa veio me dizer que já desistiu da engenharia porque foi a maior decepção, tentou atuar, mas aí só teve, tipo assim, frustrações atrás de frustrações, salário baixo, cobrança alta. Eu falei, olha, cara, você está no mercado prostituto, que é aquele mercado que, para executar obras, lógico, se você tiver experiência, isso conta muito, mas engenheiros para execução de obra, você consegue a rodo. Agora, especialista em um determinado assunto são poucos. Eu dou exemplo na cidade que eu moro mesmo, contando comigo hoje, que eu estou aí já há uns 2 anos aí atuando como consultor, contando comigo, só tem 4 profissionais numa cidade de 500 mil de habitantes. É isso 4 aí. profissionais. E Já atendendo cidades na região. Na região também. Os mais próximos você vai encontrar na capital, Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro ali, as cidades ali em volta. Sim, sim. É uma loucura, né? Eu falo muito isso é muito importante, pessoal. Eu brinco, né? Essa é uma frase que eu falo muito para os alunos do Decole. Legal, eu acho interessante, muitas pessoas vêm para mim, Henrique, eu vendo tão bem, mas tão bem, que, cara, eu consigo vender um gelo para um esquimó. Eu falo, perfeito, parabéns, fico feliz para você que vende gelo para esquimó. Só que deixa eu te contar um segredo. Você está vendendo, né? Que nem vender areia na praia. A consequência tem muita oferta, é prostituída a oferta. Consequência, você como profissional liberal vai ter que abaixar seu preço. Seu preço vai ter que ser muito baixo. E nós que trabalhamos com o nosso intelecto, a gente vende nosso tempo, a nossa solução, a gente tem nosso limitante de número de horas. Então, um grande segredo para você ganhar mais é, literalmente, aumentar o valor da sua hora. Como você pode fazer isso? A dica que eu dou é, venda algo que é escasso e algo que é uma solução, que as pessoas estejam realmente precisando para solucionar a vida delas. Eu faço isso com engenharia diagnóstica, você faz isso com a norma de desempenho. Por quê? Porque não é gelo no Polo Norte, não é areia na praia. Tem poucas pessoas prestando esse serviço. Você está vendendo exatamente o oposto. Você está vendendo gelo na praia. Você está vendendo a solução. Justamente. E essa solução é escassa. Então, se você combinar aquela técnica de venda de quem vende gelo no Polo Norte, ainda mais vendendo um produto escasso, um produto de necessidade que traz solução, a combinação é simples. Alto valor agregado, clientes extremamente satisfeitos e literalmente disputando por contratar o seu serviço. Justamente. E você tem um potencial nesse mercado enorme, que é, além de construtoras, geralmente tipo assim, sua principal fatia, mas também os clientes, né, que compram um apartamento, que compram a casa, eles entram em contato comigo, entram em contato com outros profissionais e falam, olha, preciso que você faça uma avaliação deste imóvel que eu estou adquirindo ali, se está atendendo os requisitos, se está tudo ok. E aí,
eu faço ali o laudo, né, pericial, tudo mais, em relação à norma do desempenho, identifico ali as não conformidades e passo, tipo assim, olha, tem que ser feito aqui para garantir que esteja atendendo esses requisitos, essa maneira e essa. E aí vem a outra parte interessante, que além de você ter o conhecimento da norma, você saber realizar os ensaios, né? Que aí você vende, tipo assim, 2 vezes. Você tanto vende para o cliente, pode vender para a construtora que você notificou. Perfeito, perfeito. Então vou aproveitar que você já me deu essa brecha e gostaria da gente começar a verificar alguns ensaios aí que a gente vai falar de norma de desempenho para a gente aproveitar oportunidades relacionadas a esses ensaios que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Então, fatores da norma, quesitos de atendimento obrigatórios que as pessoas desconhecem e nós preparamos aí alguns slidezinhos, pessoal, para mostrar para vocês, ficar algo bem visual e bom de explicação. Então vamos começar aí com a estanqueidade nas coberturas, Douglas, por gentileza. Isso é um fator muito importante, que a norma diz que o sistema de cobertura a gente tem que dar uma garantia de vida útil mínima de 20 anos. Então, você tem, durante 20 anos, não pode ter esse caos que vocês estão vendo aí na imagem, que a infiltração, né? Inclusive aí já está jorrando água, já não é nem mais infiltração, você tem que garantir a estanqueidade. Como que você garante isso? Em sistema de cobertura, depende. Se for um sobrado, você pode fazer uma impermeabilização de sistema flexível, né? Utilizando ali uma manta asfáltica, uma membrana acrílica. Uma manta asfáltica, uma membrana acrílica, uma pintura hidrofugante também pode resolver. E, tipo assim, no caso, ainda você vai ter ali o telhado, então vai ter uma garantia maior um pouco. Mas você tem que garantir isso. Mas essa questão também, Henrique, ela é muito comum em unidades habitacionais, de cujo tenha assim, a capacidade de mais do que um pavimento. Que é especialmente na parte ali sanitária, onde fica o banheiro, próximo ao ralo ali, pode dar muita infiltração e causar uma patologia no próximo morador ali, então ele vai se sentir desconfortável. Então Sim. Ali houve uma falha construtiva. Perfeito, perfeito. Um fator que eu queria salientar aqui, né? Legal, Henrique, nossa, Henrique, 20 anos de garantia, como assim? É muita coisa. Como eu, como construtora, vou ficar indo lá, olhando se está tudo certo, se não está. Tem um fator muito importante, pessoal, que muitas pessoas também acabam deixando passar, que é o que a gente falou no início dessa live. A construtora tem que saber elaborar um bom manual de uso e operação para o proprietário, ser obrigado a estar ciente, você precisa deixar ele, como ele é leigo, ele tem que estar ciente das manutenções, substituições e devidas adequações que ele tem que fazer. Não tem jeito, pessoal. Alguns sistemas, por exemplo, a borracha de fixação da telha do sistema de cobertura, ela não necessariamente vai durar 20 anos tendo a estanqueidade necessária. Tudo bem, no manual vai estar descrito que essa borracha deve ser substituída de X em X tempo. Perfeito, nada de errado nisso. Isso é a parte do proprietário que a gente estava falando de responsabilidade dentro da norma para garantir que isso aqui não aconteça. Se ele não fizer a parte dele também e houver uma perda do desempenho do sistema, aí fica um pouco complicado, né? Não dá para nós culparmos completamente a construtora de ônus. Justamente. Inclusive, eu já vi uma situação que, pela falta de informação passada para o cliente, que isso é falado, que você explanou aí no manual de uso e operação, na parte ali do banheiro, ele lavava ali, demorava a fazer a limpeza e toda vez que ia limpar, né, utilizava ali um produto químico com uma quantidade de acidez muito alta. Então isso danificou muito o sistema. Ali onde fica o box, onde que ele toma o banho dele. Ali danificou muito, não chegou a 3 anos e já começou a dar uma infiltração pesada. Mas aí, qual o erro? O erro era da construtora? Não. Em partes, né? Porque não informou tanto quanto deveria. Perfeito. Exatamente. E nisso acabou danificando o sistema. Agora, se tivesse deixado claro, que nem você disse, explicado, porque ele é leigo,
para nós a norma de desempenho já é confusa, imagina para uma pessoa que não é da área. Com certeza, com certeza. Muitas vezes ela nem vai ter acesso à norma, né, pessoal? Natural. Justamente. Quantas normas não existem de elétrica, quantas normas não existem de mecatrônica, de outros nichos, e eu, Henrique Bosco, vocês provavelmente nunca vão ler na vida de vocês. Então não adianta você esperar que o seu cliente, em algum momento, tenha lido a norma de desempenho. Não é esse o ponto, né? Ó, uma pergunta aqui. Pergunta do Rafa, olha que bacana, aluno do Decore. Deixa eu ver, Douglas, uma edificação adquirida com a Caixa em 2018, o construtor tem que garantir os prazos mínimos do sistema? Sim. Qual o nome? Rafael. Davi. Rafael. Bom, Rafael, veja bem, a norma de desempenho ela foi publicada, a mais recente versão dela, em 13 de julho de 2013. Então, após 159 dias dessa publicação, qualquer projeto aprovado na prefeitura ou qualquer outro órgão deve sim atender o mínimo da norma de desempenho. Então, o grande segredo, Rafa, está nisso, em ver quando foi protocolado. Se é de 2018, a chance é grande que ele tenha sido protocolado após essa data de 2013. Tendo sido protocolado nesse momento, não tem jeito, ele é obrigado a atender a norma. Teve quando eu atuava na construtora, teve uma edificação deles que eles tinham aprovado em 2014, que estava sendo entregue ano passado. E nisso, que eu peguei para analisar, que estava no processo ali de almejar a certificação, teve que validar uma edificação aí de 14 pavimentos, teve que validar todo o sistema construtivo da edificação. Imagina o custo. Basicamente, pode até inviabilizar, na verdade, né? A gente vê casos que chega a inviabilizar trocas de castilhos, muitas vezes, falhas em dimensão de paredes. Isso também é muito comum, pessoal. O que uma construtora pode acontecer? O que pode acontecer com uma construtora que não se adeque à norma de desempenho? Ela pode ser obrigada, né, a adequar-se, e isso pode custar muito. Ela pode ser obrigada a ressarcir o comprador, pagar este ônus a ele. Enfim, quer falar mais alguns ônus que ela pode ter, Douglas? Alguma sanção? Ela pode sofrer uma ação judicial em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E uma vez que você começa... Vamos dar eu não gosto muito de dar exemplo, mas, assim, citando nomes. Mas é uma organização que todo mundo conhece, a MRV. Uhum. A MRV, ela constrói centenas de unidades habitacionais. Mas se você for puxar o histórico ali, ela tem centenas de processos em cima dela, justamente por causa disso. Sim. Porque é a demanda de construir muito e baixa qualidade. Mas hoje o mercado, especialmente a partir, né, da publicação nova do SIAC, lá em 2018, houve tipo assim, um reforço maior nela. Então, está pegando muito. Inclusive, teve um arquiteto em Santa Catarina, se não me engano, se vocês pesquisarem aí, galera, no Google, por lá, arquiteto sofre processo em relação à norma de desempenho. Vocês vão ver que o juiz lá da vara referente à cidade processou ele, condenou lá, ele tem que indenizar o valor total da obra por causa de não atender os requisitos da norma de desempenho. Olha isso, gente. Imagina. Imagina, tipo assim, você, não você especificamente, mas imagina assim, uma pessoa que está começando na carreira aí. Você simplesmente acabou de selar a sua carreira. Exatamente. Muito e ainda mais, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Acho que essa é para você, Henrique. Henrique, como está a aceitação das prefeituras para exigência mínima, a aplicação da norma de desempenho? Está aparecendo até mais projetos para estruturas, para casas de maiores padrões. O que acontece, Rafa? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas qual é o ponto? A norma de desempenho, né, é dividida em padrão mínimo, qual é o do meio mesmo? Intermediário. Intermediário e superior. Então, assim, Isso. Você é obrigado, não importa, como o próprio Douglas falou, não importa se você está fazendo uma pequena casa, Minha Casa Minha Vida.
é obrigado a atender os requisitos mínimos da norma, independente, tá? Não tem como. Ah, eu quero, muitas construtoras usam, né, como fatores de venda. Ah, nossa edificação no quesito de acústica é nível superior da norma de desempenho. Uma edificação 100% no nível superior eu ainda não conheci, não sei se o Douglas já conheceu, mas eu, Henrique Bosco, não conheci nenhuma que atenda 100% do nível superior. De um modo geral, o que eu vejo, né, o Douglas pode já ter encontrado alguém, mas de um modo geral, o que eu vejo são edificações que atendem muitas coisas no intermediário e em alguns pontos, alguns requisitos específicos, ela atende o nível superior da norma. Isso é extremamente rentável no sentido comercial para a construtora, é muito bem visto pelo mercado, é um diferencial competitivo muito grande. Muito bem falado, Henrique. Inclusive, só fazendo um adendo, pessoalmente eu não conheço, mas em São Paulo, esqueci o nome da cidade, mas se vocês pesquisarem aí, galera, vocês vão encontrar, existe uma única edificação no Brasil, inclusive em São Paulo, que atende todos os requisitos a nível superior. Mas isso é uma construtora muito grande, muito renomada, que atua aí só com obras de alto luxo. Então, foi justamente isso, uma estratégia de marketing. Isso é muito importante. Não só a questão de você ser um construtor, mas, por exemplo, que você não precisa atuar ali no mercado de alto luxo, mas se você entrega para um cliente ali, classe média baixa ou o que seja, você chega e entrega, olha, eu estou te entregando um produto que está acima da média que o mercado oferece. Isso é um diferencial muito grande. Muito grande. É uma tranquilidade muito grande para o cliente, né? Agora vamos lá, o que é Setup Machine? Não, que ensaio é esse? Esse é o carga ensaio concentrada. Legal. Exatamente. Esse é o ensaio de carga concentrada. Por que esse ensaio? Esse ensaio ele simula a seguinte situação em relação à norma de desempenho. Vários projetos já atendem esse quesito, no mínimo. Mas ali a gente quer saber o quanto de carga concentrada em 1 metro quadrado o sistema de piso irá suportar, que aí tem uma deformação mínima permitida pela norma, que é de 5 milímetros. Então, isso a gente vai atestando, colocando ali os pesos, 50-50, e os limites ali é 250 quilos, concentrado, em 1 metro quadrado. Então, isso é muito comum em estacionamento. Estacionamento ali que não seja subterrâneo, que aí vai ficar ali, apesar que, como eu disse antes, né, já são projetados para isso, mas é muito comum você ver edificações que não se atentam a esse requisito. Simplesmente ali tem uma capacidade, por exemplo, aqui você não pode ter determinado veículo, você não pode estacionar. Vai ter que ficar lá embaixo. Sim. Então, isso é atestado, o sistema, inclusive, é requerido, né, na hora de você entregar para o usuário no manual, justamente essa questão do ensaio de carga concentrada, que é uma das premissas, que além da estanqueidade, do impacto de corpo mole e corpo duro no sistema de piso, né, essa questão do impacto de corpo mole e corpo duro seria como se fosse um celular, por exemplo, ou seja, algum outro produto mais dúctil, cair, bater ali no sistema e danificar. Se danificar, meu amigo, você não se atentou ao sistema, o tipo de material influencia, a mão de obra influencia. Então, isso requer uma fiscalização, assim, um olhar mais atento. Perfeito, perfeito. É muito bacana, pessoal, vocês irem percebendo, como a gente está falando de oportunidade aqui, vocês irem percebendo isso. Como isso pode ser um ônus para o seu cliente? Imagine a pessoa sendo limitada ao tipo de veículo que ela pode ter na edificação dela, no novo apartamento dela, porque a construtora falhou ao dimensionar uma laje, de modo que isso poderia gerar um risco à edificação pela carga concentrada que aquele automóvel, por exemplo, poderia gerar. Então isso é um ônus para o seu cliente, isso é um ônus ao imóvel, né? Uma depreciação do bem do seu cliente, propriamente dito. Legal. Esse aí já é um ensaio de estanqueidade no sistema vertical, né? Porque na norma do desempenho a gente meio que não fala assim. A galera, muitos, né? Imagina assim, sistema vertical é alvenaria, mas não necessariamente
Alvenaria. Pode ser ali drywall, qualquer outro componente. Sistema, parede de Então, concreto, pode parede de ser parede de concreto, alvenaria estrutural, pode ser o justamente. própria estrutura, né? Enfim, diversos componentes. Sim, paredes de gesso mesmo, por exemplo. O próprio drywall, perfeito. O próprio drywall, isopor. O EPS, Então, né? ali, Muito comum em casas hoje em dia. justamente ali, ó, o ensaio, ele é bem simples de ser feito. Exige ali só um pouco, assim, de uma mecânicazinha ali, mas é um ensaio que, tipo assim, para quem tem o equipamento, né, não é difícil de montar esse equipamento. O que, é que você vai precisar ali? Um vidro, né, que resiste ali à pressão da água, que não é muito, você vai colocar ali cerca de 50 litros. Ali a estrutura você pode fazer com mão francesa, até mesmo com algumas outras peças metálicas. E ali o registro para você estar controlando a quantidade de água. Ali você vai fazer o teste de impermeabilização, né? Por exemplo, na questão do sistema vertical externo. Qual o tipo da pintura, qual o tipo de revestimento que você vai utilizar ali? Porque vamos supor aí, em algumas regiões que são muito chuvosas, né? Você pode ter esse problema em determinado período ali de precipitação, ela ser maior do que prevista e começar a aparecer mancha, mofo dentro da edificação do seu cliente. Então, esse sistema já atende ali, tipo assim, pode chover até tantos milímetros aqui que você não vai ter problema nenhum. Perfeito, perfeito. É muito importante, pessoal, ensaiar, né? A gente vê muito isso com problema de guarda-corpo também, né, na norma. Essa questão a gente acho que até Justamente. vai abordar alguma coisa relacionada ao impacto de corpo mole aqui, né? Uhum. É muito importante a gente ver, né? Eu já vi casos em São Paulo nesse sentido. Na pessoa, no final da edificação, guarda-corpos prontos, muitas vezes chamou o serralheiro da construtora, que sempre fez, e a hora que você vai ver aquele guarda-corpo, por exemplo, ele não tem a resistência necessária para garantir a segurança de acordo com a norma. Então, ensaios são muito importantes, como esse ensaio de estanqueidade. Você imagina você ter feito todo o seu sistema e depois perceber que as unidades autônomas, como o próprio Douglas falou, estão tendo um problema de infiltração, né? Estamos tendo a passagem de água, vapor, umidade para o interior das unidades autônomas. Qual o tamanho deste custo para a construtora? Quão caro isso não custa, pessoal? Quanto um ensaio desse não pode economizar? Porque se isso for detectado em um ensaio logo nos primeiros momentos, o custo é quase zero. Muitas vezes você nem comprou material para a edificação inteira. Justamente. E o interessante, Henrique, e que eu sempre digo isso para os clientes, é o seguinte, não necessariamente você tem que esperar sua edificação estar totalmente concluída para você poder fazer o tipo de ensaio. Por exemplo, mesmo que você não esteja nessa etapa da obra ali, né, de constituir o sistema de vedação vertical interna ou externa, você faça um protótipo em um local ali para você já sabendo os materiais que você vai utilizar, a sua mão de obra, o projeto. Então você faça um teste ali, logo, porque uma coisa é você fazer um teste em uma parede que vai constituir todo o sistema habitacional. Agora a outra coisa é você esperar a edificação ficar totalmente concluída para você testar todo o sistema. Você provavelmente vai receber algumas surpresas desagradáveis, essa é a verdade, né? Justamente. Então vamos lá, impacto de corpo mole, pessoal. O que é isso, né? O que é o impacto de corpo mole? Justamente. Ó, esse ensaio ele é muito interessante e praticamente é um dos meus favoritos, porque ele tanto se aplica no sistema de piso quanto no sistema de porta e o sistema de vedação vertical interna e guarda-corpo. Bora lá. Esse ensaio de impacto de corpo mole, ele simula, vamos dizer assim, vou fazer uma analogia. Você tem ali uma festa numa casa ou numa unidade habitacional e rola uma briga. A galera começa a brigar e um pega o outro e arremessa na parede. A alvenaria você não teria problema, mas e se fosse o drywall? Então você tem que garantir o mínimo, né, de atendimento em relação ao impacto de
de corpo mole, que onde ali você vai simular ali com um saco de areia, de couro, cerca de 40 quilos, você vai simular o impacto, a norma ali, ela cita, né, as distâncias mínimas, você vai precisar de um defletômetro para poder medir, né, porque a hora que gerar o impacto, a parede vai fazer uma deformação instantaneamente. Coisa tipo assim, muito rápida, mas aí você com a aparelhagem você vai conseguir pegar, captar essa simulação. E nisso você já pode trabalhar a questão de ou estruturar mais a parede, né, no caso se for de drywall, do EPS também, né, pode tá fazendo esse teste. E nisso vem também a questão de... Para quem tem crianças em casa, né, eu já vi isso, vamos dizer, eu não tenho, mas eu já vi, tipo assim, a criança tá ali brincando, correndo e mete o pé na parede. Isso é muito comum. Perfeito. E aí, além dessa questão de segurança, né, e também tem outra questão, vamos falar da questão do estacionamento. Vocês provavelmente já devem ter visto muitos vídeos aí de carro que, sei lá, alguém pisou um pouco, né? Exatamente, passa e atravessa a parede. Cai lá na rua. Então, esse ensaio ele veio justamente tipo assim, para garantir, né, que, no caso, determinadas circunstâncias que estiver, não irá sofrer o colapso. Perfeito, perfeito. É o mínimo, pessoal, novamente. Não é que a gente vai exigir que um caminhão de carga venha e não passe a parede, não é isso. É o mínimo para o usuário, até para uma questão de emergência, enfim, algo do gênero, para que as pessoas não se acidentem, não se firam, e que aquela parede tenha a estabilidade, o guarda-corpo tenha a estabilidade, como o próprio Douglas falou. É muito importante, você imagina em uma situação, por exemplo, você está na sua sacada, você tropeça e tem que apoiar no guarda-corpo. É muito importante que esse guarda-corpo suporte toda essa carga que você está aferindo a ele, que você está colocando sobre ele naquele momento. Ele tem que suportar aquilo com tranquilidade para garantir a vida da pessoa. Então isso é muito, muito importante. E agora o impacto de corpo duro. Não tão diferente, mas também não igual. Não tão diferente, porém não tão igual. Aí você faz ele uma simulação com a esfera ali de aço dúctil de meio quilo ou até 1 quilo, né? Onde que você vai gerar ali um impacto. Lembrando, galera, que eu nem mencionei, mas esses ensaios, a unidade de medida que a gente utiliza é em joules. Por exemplo, o impacto de corpo duro e corpo mole, no caso do impacto de corpo duro, você tem que garantir que seu sistema atenda ali determinadas circunstâncias até 240 joules. Alguns outros ambientes do sistema tem que atender até 720 joules. Então, é justamente isso, para evitar, né, essa questão de danificação ali. Seria mais, quer ver, um exemplo prático. Vou dar mesmo o exemplo do celular. Alguém fica com raiva, o celular travou, sei lá, fica o celular na parede. E aí, quando depois bate arrependimento, a parede está estragada, o celular quebrado. Naturalmente. Né? Naturalmente. Mas a questão do impacto de corpo duro justamente é isso. Perfeito, perfeito. Próximo que a gente tem aqui. Esse já deixa o pessoal um pouco mais curioso já, né? Como assim? Você está pendurando um balanço aí na minha live. Esse é muito interessante. E é muito comum, galera. Esse ensaio, ele simula a questão de você utilizar lustre, né? Lustres na edificação. Por exemplo, que ele vai simular ali, tipo assim, até quantos quilos, né? Você pode colocar um lustre ali, tamanho, e tudo isso influencia. Aí se você vai estar ensaiando com até 120 quilos, e no sistema de cobertura, geralmente já um gesso estruturado, acartonado, é muito comum você ver esse tipo de situação. E quando se compõe o sistema de gesso, geralmente as pessoas já deixam, né, quem quer ter um lustre descendo no meio da sala, já deixa ali uma estrutura fixa pronta, né? Então a gente vai ensaiar aquela estrutura. Não necessariamente a gente vai meter um parafuso desse ou peso no gesso e vai lascar com gesso. Não, já deixa
uma estrutura pronta para isso. Agora, caso seja contato direto com a laje, a gente vai atestar, né? Ali a carga concentrada também. Perfeito. Uma coisa que eu tenho visto, né, a gente encontra em alguns prédios, eu já encontrei alguns, são balanços internos em sacadas. Já vi isso algumas vezes, a pessoa querer colocar um balanço. Nada mais é do que uma carga dessa, quando tem sorte, dividida em dois, mas basicamente na mesma laje, concentrando esse esforço ali. Então, é importante, pessoal, é importante para o uso. Às vezes a pessoa quer, né? Eu já vi também, a pessoa às vezes quer uma estrutura de paneleiro, alguma coisa sobre a cozinha, armários, algo do gênero, fixado na laje. Então, é muito importante esse tipo de ensaio. O lustre é outro exemplo bem usual, né? Bem prático que a gente vê. Mas isso não é apenas da laje, a gente tem também em outros sistemas aí, como é o caso da tubulação. Exatamente. Isso é muito comum em estacionamento, né? Onde vai estar, geralmente, as tubulações expostas. Esse ensaio de carga suspensa em tubulação, ele simula a seguinte situação. Numa questão, uma hipótese, né? Hipotética. Tá ali o usuário passando para ter acesso ao seu carro, sair, e a norma diz que a tubulação suspensa, né, ela deve aguentar 5 vezes o seu peso próprio. No caso ali, se caso exceder e ela não resistir a isso, poderia ocasionar um acidente. A pessoa está passando ali e simplesmente, por causa do peso dela não suportar, se desprender e acertar a cabeça da pessoa. Lembrando, pessoal, só um adendo, Douglas, desculpa te interromper, mas um adendo, de novo, a norma de desempenho não está pensando nos 6 primeiros meses de uso da edificação. Ela está pensando ao longo da vida útil da edificação. Então, poxa, Henrique, é muito extremo esse ensaio para uma tubulação novinha, não vai acontecer nada. O que ela está prevendo? Ela está prevendo ao longo dos anos de uso dessa edificação. Como eu falei para vocês, o objetivo é reduzir os custos, o volume de manutenções relacionadas a ela. Então, é um bom dimensionamento no começo, para que dali 20, 25, 30 anos, esse sistema ainda tenha um desempenho adequado, logicamente, se feitas as manutenções adequadas nele também. Isso aí. Maravilha. Próximo ensaio nosso aqui, impacto de corpo mole. Exatamente, o impacto de corpo mole no sistema porta. Isso é interessante porque não só basta você comprar ali, geralmente quando a organização é certificada e tudo mais, tem um critério que é comprar materiais, né, de fornecedores homologados, que no caso seria aquele que possui certificação do seu produto, que é a aprovação do SIMAC, né, que é o Sistema de Avaliação de Materiais da Construção Civil. Sendo assim, ele dando garantia do sistema dele, né, lá de porta, que atenda o mínimo, o intermediário ou superior, mesmo assim você tem que atestar a porta no seu sistema. Uma coisa ele atestou o produto dele no sistema que ele fez em um determinado laboratório. Agora, quando você adquire o material, você deve ensaiar ali no seu sistema, porque a mão de obra é diferente. Legal, legal. São coisas diferentes, pessoal. Muito bem observado. Isso é muito importante, né? Muitas pessoas acabam se equivocando nesse sentido. Ah, mas o fornecedor falou para mim que esse caixilho aqui, ele atende a norma de desempenho. Perfeito. O caixilho em si atende. No sistema onde você está colocando esse caixilho, você vai atender a norma de desempenho? A metodologia de fixação que você vai usar vai atender? A metodologia de selagem vai atender? A metodologia, a questão de insolação na sua região vai atender? O que é? A norma pede a certificação da edificação. Lógico, alguns materiais vão ter que ser certificados e vão ter que atender. Questão de ruído, coisas do gênero, sim. Mas a norma quer saber a sua edificação em si. E aí mais um motivo, né, Douglas? Porque a norma de desempenho é um nicho impressionante, é uma oportunidade impressionante de mercado. Por quê? Não existe esse negócio de, contratei o Douglas aqui para uma obra, agora vou replicar a consultoria dele em todas as minhas obras. Não adianta nada. A pessoa precisa de você em todas as obras dela para ter certeza de que aquilo vai estar adequado. É uma demanda infinita, pessoal. Porque você vai ter uma gama de clientes que necessariamente vão se fidelizar a você e eles dependem de você.
para atender essa obrigação, até mesmo legal. Como você falou, né? Esse é outro adendo que eu queria aproveitar aqui rapidamente. Muitas pessoas falam, Henrique, norma é lei ou não é lei? Pessoal, norma não é lei. Vou contar um segredo para vocês. Norma, a NBR, é feita por uma instituição particular, a ABNT. Como tal, ela não poderia ser lei, tá? Não existe como uma instituição particular fazer uma lei. Só que, como o próprio Douglas falou, o Código de Consumidor proíbe fornecimento de materiais ou serviços em desacordo com as normas específicas dos mesmos. Dessa forma, o Código do Consumidor dá às normas a força de lei. É nesse momento que a norma se torna lei. Então, norma não é lei, mas na prática, devido ao Código de Defesa do Consumidor, ela acaba se tornando, tendo força de lei. Tá? Então, isso é muito importante. Então, entenda qual sistema você está colocando, né, Douglas? Justamente. Aí, que a gente até comentou lá no início, o uso da manta asfáltica, né? Inclusive, ele se torna muito eficiente. A pessoa pode falar, é caro. Depende. Se você for olhar na questão de manutenibilidade, praticamente é zero. A questão da manutenção que você vai fazer em relação a utilizar esse tipo de material, esse tipo de produto. Isso é muito importante, galera, especialmente ali no terraço, na cobertura, onde tipo assim, vai estar um nível de exposição maior. Sendo assim, é interessante que você utilize esse tipo de impermeabilização. Porque você pode usar ali nos outros sistemas, especialmente no banheiro, não necessariamente no banheiro você vai utilizar uma manta asfáltica. Você pode usar ali um cimento acrílico. Uma argamassa polimérica, algo do gênero. Justamente. Então, a manta asfáltica ela se torna ali necessário onde tem piscinas, aonde o sistema de cobertura, que é muito comum em algumas edificações, que em determinados pavimentos ali que tem uma piscina, que tenha uma sacada, onde a exposição vai ser maior. Então, perfeito, você tem que garantir justamente utilizando esses materiais. Aí volto a dizer, né? Está encarecendo o meu processo, minha construção. Mas o que sai mais caro? Você atender os requisitos da norma agora e ficar livre de dor de cabeça, ou lá na frente você tem que ressarcer o valor do seu cliente. E ainda tendo a perda de credibilidade. Com certeza, que é um custo muito grande que as pessoas às vezes não percebem, né? Que é o custo de credibilidade junto ao mercado, né? Isso custa muito caro. E qual é o fator também, né, Douglas? Que nem, poxa, então eu sou obrigado, norma de desempenho, eu tenho que usar manta asfáltica em todo lugar? Não é isso, galera. A norma não vai te falar, você é obrigado a usar manta asfáltica para fazer piscina. Não. Mas ela vai te determinar parâmetros de estanqueidade, parâmetros de durabilidade, parâmetros de manutenibilidade para que você forneça naquele sistema em específico. Por exemplo, de impermeabilização. O que a gente está vendo muito, né? Está vendo muito, é o quê? A manta asfáltica em diversas situações como uma das soluções. Outro fator, Douglas, aproveitar esses últimos minutinhos até levantar, que é a questão do teste de estanqueidade aí, né? Que a gente vê também que a norma obriga que seja feito teste de estanqueidade nos sistemas de impermeabilização. Às vezes as pessoas acham que é algo extremamente complexo, quase impossível, mas na verdade não é nenhum bicho de sete cabeças e faz muita diferença. Faz muita diferença, como você mesmo disse, Henrique. Inclusive, que eu esqueci de mencionar e vou falar aqui agora, que também a gente deve garantir fazer o ensaio, né, de estanqueidade no sistema ali, onde a área molhável, né? Área molhável, porque no banheiro, a partir do box ali, você tem que fechar o ralo, deixar tudo vedado e colocar uma lâmina de 10 milímetros de água e esperar durante 72 horas para ver se não vai ocorrer nenhuma infiltração. Perfeito. É bem similar ao da piscina. Perfeito. Então, muito importante, pessoal, mais um ensaio. Mas, pessoal, eu acho que esse é o principal que a gente queria abordar com vocês. Eu vejo, de novo, né? Eu acho que a norma de desempenho é essencial. Se você trabalha com engenharia diagnóstica, eu definitivamente te recomendo dar uma olhada na norma de desempenho. Assim, é muito comum, né? Uma pergunta muito grande que as pessoas vêm até mim. Henrique, quais normas eu preciso começar a ler para trabalhar com engenharia diagnóstica?
Com certeza a 15575 está entre elas, pessoal. Com certeza ela é uma bíblia da engenharia civil de boa qualidade. Ela leva muito do que a gente chamava antigamente de boas práticas construtivas, agora se tornaram normativas. Ela tem essa oportunidade de mercado imensa. Pessoal, a gente acabou de mostrar, você pode prestar consultoria para construtoras, você pode gerar a questão de auditoria para clientes, você pode auxiliar como assistente técnico em processos judiciais e extrajudiciais. Enfim, é uma gama imensa. Você pode prestar consultoria na fase de projeto. A norma fala muito disso. Justamente. Como a questão de projeto é muito importante. Você dar a devida atenção para se evitar problemas futuros na sua edificação, como aquela fase é uma das principais fases para você ter um bom desempenho da sua edificação. Então, oportunidades não faltam nesse nicho, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Douglas. Queria deixar você encerrar aqui a nossa live, falar suas palavras. Pessoal, da minha parte, gratidão muito grande a quem compareceu aí na nossa live hoje. Se quiser tirar um screenshot, marcar eu, marcar o Douglas, vai ser um prazer divulgar você aí que está se especializando, está ganhando conhecimento em engenharia diagnóstica, em norma de desempenho, na nossa live hoje. Então, Douglas, por favor, fica à vontade aí para encerrar e se despedir do pessoal. Galera, eu gostaria de fazer um adendo também, né? Porque a gente falou muito dos ensaios e da fase de planejamento de projetos, mas, poxa, eu vou construir, eu preciso fazer todos os ensaios? Não necessariamente. Existe uma ficha que chama Ficha de Avaliação de Desempenho, a famosa FAD. Você encontra ela no site do CEBIC. Lá ela já tem todo o sistema ensaiado, né? Falando, se você tiver, que são sistemas convencionais, se você estiver utilizando esse sistema dessa forma, assim, assado, você está ok. Você está atendendo o mínimo. Agora, caso você mude, altere alguma coisa, aí sim, passa a ser a necessidade. E sendo assim, como o Henrique mesmo falou, é um oceano de oportunidades. Imagina aí, você atuando com engenharia diagnóstica, atuando com a norma de desempenho ao lado. Pessoal, conhecimento transforma. É aquilo que a gente falou lá no início. Executar obras, você acha um engenheiro a rodo. Mas para solucionar um problema desse, já se torna um pouco mais escasso. E escassez é sinônimo de agregar valor. Exatamente. Então, o que eu teria para falar para vocês, pessoal, não tenha, tipo assim, receio, mas é muita coisa que eu tenho que aprender. Hoje, o conhecimento está muito fácil, está de fácil acesso. Você encontra cursos, você encontra e-books. Inclusive, você pode acessar o meu perfil lá, você vai encontrar várias dicas, vários tipos de ensaios que ali eu abordo em relação à norma de desempenho. O Henrique, você vai ter aí os cursos dele também. Inclusive, quem tiver interesse, eu estou com a equipe aqui trabalhando, em brevemente a gente vai estar lançando um curso de norma de desempenho na prática. Então, fica muito interessante a questão de agregar conhecimento, porque eu já fiz diversos cursos, mas nunca que... Foram poucos que entregavam aquilo que eu necessariamente precisava saber. Então, dependia muito do meu esforço para poder tirar ali a conclusão, o que realmente precisava. E como a gente disse, é uma oportunidade muito boa. Mercado, eu acredito que tem espaço para todo mundo. A engenharia é um leque de oportunidade. Então, como eu falei lá, o cara que falou desistiu da engenharia, simplesmente eu acredito que ele deva ter atuado lá onde que você tem que vender areia na praia. No Mar Vermelho, né? Atua no Mar Vermelho e não no Oceano Azul. Mas essa é a verdade, pessoal. Aqui no nosso nicho não tem aglomeração. Aqui o espaçamento social está garantido, tá? Não tem aglomeração de pessoas. Justamente. Tranquilo. Meu amigo, eu vou derrubar a live, senão o Insta corta a gente não consigo publicar. Então, pessoal, gratidão, beleza. Douglas, muito, muito obrigado. Uma honra. Muito obrigado, Henrique. Você, meu amigo. Um forte abraço. Igualmente. E até a próxima, galera. Até a próxima. Falou, galera.